Abre a sua Bíblia Sagrada, meus irmãos, no livro de Mateus, o capítulo é o de número 25. Aleluia, Mateus, maravilha, é um grande privilégio, meus irmãos, estarmos mais uma vez ante a face da glória do seu poder. Mateus, o capítulo é o de número 25, para a glória de Deus nesta noite. Mateus 25, do verso 1 ao 12. Mateus 25, o versículo de número 1 até o versículo de número 12 também. Aleluia. Quem achou diz graças a Deus. Quem achou diz aleluia. Meus irmãos, os judeus, ele tinha como bênção você está ante a face do Senhor. Quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você se achegar a Deus, mais abençoado você será. Por isso diz a Escritura que, o seu rosto resplandece sobre nós. O seu rosto resplandecer sobre nós é porque nós estamos abençoados. O Senhor virá as costas para nós. O Senhor virá a face para nós. Então nós somos amaldiçoados. A maldição e a bênção está em Deus, está no Senhor, na sua voluntariedade, no seu grande amor em voltar-se para nós. Quando Deus volta para você, quando Deus estende as mãos para você, quando Deus levanta o rosto para você, quando o seu rosto resplandece sobre a sua vida, você está sendo abençoado em todas as formas de ser e de viver. Por isso, quando aquele homem colocou a arca ali em sua casa, a arca era a presença do Senhor. A arca simbolizava a unção, o poder e a glória de Deus. E o que aconteceu? Aconteceu que toda a sua casa de Obed-edom foi abençoado por Deus, porque a bênção estava naquele lugar. Então Davi viu e percebeu que a arca da aliança trazia bênção, trazia milagre, trazia cura, trazia visão. Obed-edom foi abençoado em toda a sua maneira de viver. A sua família foi abençoada, o seu gado foi abençoado, a sua plantação foi abençoada, a enfermidade foi embora, não houve mais morte no seu pasto, no seu gado, nada de mal acontecia, porque a presença de Deus afugentava todo o mal, todo o principado e todo o demônio, e eles eram abençoados por Deus. Obed-edom e toda a sua casa. E assim também somos nós nesta noite, estamos na presença de Deus para sermos mais uma vez abençoados. Isto para nós é um grande privilégio. Quem crê diz aleluia. Leiamos a palavra de Deus que diz: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a do noivo, encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das suas lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sair ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Só até aí, meus irmãos. Toma o seu assento. Estende a mão direita para o céu e fala: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra de bom grado ao meu coração. Uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Vamos mesmo fazer uma observação importante. A parábola das 10 virgens, ela é do verso 1 até o versículo de número 12.
O verso de número 13 não pertence à parábola das 10 virgens. Pertence à parábola dos talentos. Por quê? Porque as parábolas das 10 virgens é a parábola que Jesus está falando em relação às pessoas, aos crentes e aos religiosos que já morreram, que já faleceram, que já estão sepultados. E as parábolas do talento falam justamente das pessoas que ainda estavam vivos sobre a face da terra. Então, o capítulo 13 não pertence à parábola das 10 virgens, pertence à parábola dos talentos, que é a parábola que vem a seguir. A parábola das 10 virgens é do verso de número 1 até o versículo de número 12. Quem entendeu diz aleluia. Quem entendeu diz graças a Deus. A cura divina, meus irmãos, é uma bênção que Deus deu para nós como simbolismo da ressurreição. Por quê? Tem uma grande multidão que não crê na ressurreição, que não acredita, que é cético em relação à ressurreição. E por isso Deus deixou a cura divina para dizer aos nossos corações que Deus cura os enfermos da mesma forma que Deus também ressuscita os mortos. A cura divina é simplesmente um símbolo da ressurreição dos mortos. O mesmo Deus que tem poder de curar é o mesmo Deus que tem poder de ressuscitar. O mesmo Deus que tem poder de ressuscitar é o mesmo Deus que tem poder para salvar. O mesmo Deus que tem poder para salvar é o mesmo Deus que tem poder para arrebatar a sua igreja e os levar para os céus de glória. Então, a cura divina é um símbolo da ressurreição. Jesus, aleluia, curava os enfermos, mas não só curava os enfermos, mas também Jesus ressuscitava os mortos. Ele ressuscitou a Lázaro já depois de 4 dias que estava na sepultura. Ele operou a cura divina e operou depois a ressurreição. Porque se ele não opera antes a cura divina, não tinha como ele se manter de pé, porque estava todo apodrecido. O coração já estava apodrecido, os órgãos externos já estavam apodrecidos, o sangue já estava apodrecido, o cérebro já estava apodrecido, ele estava todo apodrecido. O que aconteceu? Jesus de Nazaré operou uma cura divina sobre ele e operou a ressurreição, tirando o seu fôlego dos céus, do paraíso e colocando naquele corpo apodrecido, de tal forma e tal maneira que ele se pôs de pé diante do poder de Deus, da cura divina e da ressurreição. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. E nessa parábola, meus irmãos, ele vai falar sobre a ressurreição dos justos e dos injustos também. Mas ele, nessa parábola, ele não fala sobre os ímpios, sobre os que estão lá fora da igreja e da congregação, e fora do aprisco divino. Essa parábola é unicamente para quem está dentro da igreja, seja salvo, seja não salvo, seja regenerado, ou seja, irregenerado. O ímpio que está lá fora, o bêbado que está lá fora, o prostituto que está lá fora, os homens que estão lá fora, longe de Deus, não estão inclusos nesta parábola. Esta parábola é só para aquele que está na igreja, só para aquele que tem uma congregação, só para aquele que se denomina de cristão, aquele que está dentro da cristandade, aquele que tem uma igreja, que tem um pastor, que tem uma congregação, aquele que congrega, aquele que toma a Santa Ceia, aquele que está dentro de uma denominação. Então ele disse que tinha 10 virgens. Observe. O número 10 é o número de completude. Então ele está abarcando toda a cristandade. Não só a nossa igreja, não só a Assembleia de Deus, não só a Deus Amor, não só a Batista, não só a Presbiteriana, mas tudo que leva o nome de Cristo sobre os seus ombros. Todos que levam o nome de Cristo sobre as suas costas, então está incluso dentro desta parábola. Por quê? Porque o número 10 é o número de completude, né? De que tudo está dentro, que nada falta. O número 10 é o número completo. O número 100 é o número completo. O número 1000 também é um número completo, não falta nada. Se tiver 99, falta 1. Se tiver 9, falta 1. Se tiver 999, então falta 1. Mas se tiver 1000, está completo. Se tiver 100, está completo. Se tiver 10, também está completo. E aqui ele está falando sobre toda a cristandade. Aqui está no norte, no sul, no leste e no oeste. Um que levanta a mão e diz: eu sou de Jesus, este está dentro desta parábola. Quem entendeu diz aleluia. Ele disse que 5 delas eram nécias. Observe. E 5 eram prudentes. O que significa a palavra nécia dentro dessa parábola? Significa que houve cristãos, né,
Houve pessoas que adentraram a igreja, que se uniram à igreja, que se autodenominaram cristãos. Mas esses cristãos, eles eram nécios. Eles não tinham a prudência. Eles não tinham um entendimento. Eles não compreenderam que a salvação era comprada pelo Espírito Santo de Deus. Eles não se importaram em relação a obter o Espírito Santo para selar a sua salvação em Cristo Jesus. Eles simplesmente adentraram a igreja, mas não tiveram esta importância. Eles não deram atento, não se importaram de receber o Espírito Santo. Eles iam à igreja, visitavam a igreja, voltavam, tomava a Santa Ceia, louvava, cantava, pregoava o Evangelho, mas não entenderam, não compreenderam. Eu preciso receber o Espírito Santo de Deus para selar a minha salvação. Eu preciso encher a minha lamparina de azeite para que eu esteja seguro em relação à minha salvação. Por isso que era nécio, sem entendimento, sem compreensão, sem siso, sem tino, sem entender e compreender que o Espírito Santo era a garantia, aleluia, da sua salvação eterna e final. Então, nécio significa justamente isso. A pessoa sem esta compreensão, sem este entendimento, sem esta visão e sem esta revelação. Talvez ele pensou que o seu cargo poderia lhe ajudar em relação à sua salvação. Talvez ele pensou que o seu curso de teologia, outro curso qualquer, que ele tinha em relação à sua religiosidade, podia lhe ajudar em relação à sua salvação. Ele não entendeu, ele não compreendeu que o Espírito Santo era necessário, que nascer de novo era necessário. É justamente esse estudo que Jesus dá a Nicodemos, disse: Nicodemos, necessário é vos nascer de novo. E os nécios não entenderam e não compreenderam e não receberam a doutrina que foi pregado a Nicodemos por Cristo Jesus. Você tem que ser regenerado, você tem que nascer de novo, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que entrar pela porta estreita, a porta do arrependimento, a porta da salvação, a porta dos céus e a porta da glória. Para você entrar e ter certeza que você está dentro, você tem que possuir o Espírito Santo de Deus em sua vida, em sua alma, em seu coração. Você tem que preocupar, ouvinte que está lá longe, lá distante, se o Espírito Santo está na sua alma, na sua vida, no seu coração. Não se dê por vencido, clama, ora, busca, jejuma, se humilha até a graça de Deus cair sobre o seu coração. Para que possamos ter certeza que a salvação está em nós, para que possamos ter certeza que não vamos perecer, que nós não vamos à perdição, que nós não vamos morrer eternamente e não vamos ser julgados no grande dia do juízo final, mas nós estaremos do outro lado, junto com Jesus de Nazaré, junto com os anjos de Deus e junto com toda a igreja do Senhor. Nós temos que possuir, nós temos que obter, nós temos que comprar por meio da nossa fé o Espírito Santo e levantar as mãos para o céu e dizer um dia: eu tenho certeza da minha salvação, porque o Espírito Santo está na minha vida. Não sou nécio, não sou imprudente e não sou um homem que não tem entendimento em relação às coisas espirituais. Eu tenho o Espírito Santo, por isso a salvação está garantida em minha vida. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que dizem: você não pode falar que você está salvo. Você está sendo presunçoso, orgulhoso, né? Em você dizer que está salvo. Ora, meus irmãos, nosso Deus é um Deus de certeza. O nosso Deus é um Deus de fé. Nós não estamos aqui numa jogatina, dando um chute para ver se vamos acertar ou se vamos errar. Não, nós temos fé absoluta. Nós temos uma fé perfeita. Nós temos uma fé que busca a bênção. Não importa onde ela esteja, ela pode estar dentro do coração de Deus. A nossa fé prescruta o coração de Deus e busca esta bênção de lá, das mãos do Senhor.
Nós temos uma fé que traz certeza, que traz segurança. Nós temos uma fé que está ancorado naquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Ele morreu lá para que obtivéssemos o Espírito Santo. Aqui das suas mãos flui o Espírito Santo, da sua alma flui o Espírito Santo, do seu coração flui o Espírito Santo. Ele estende as mãos e o Espírito Santo cai e recai sobre a nossa vida. Ele assopra com o sopro da sua boca e as almas são salvas, regeneradas e justificada antes a presença do Senhor. Mas quem são as nécias? As nécias era uma parte dessa cristandade, uma parte desses homens e dessas mulheres que viveram na igreja por durante toda a sua vida ou por durante muito tempo, que eram religiosos. Muitos deles, muitas delas já nasceram no berço evangélico, já nasceram dentro da sua religião evangélica, dentro da sua religião cristã, mas não entenderam e não compreenderam o que precisaria do Espírito Santo. Não entenderam a importância, o valor, a preciosidade que era o Espírito Santo em sua vida, em sua alma e em seu coração, para que pudesse então obter tão grande salvação das mãos do Senhor o nosso Deus. A nécia que não importava, a nécia aquele que não estava se importando, não sabia da importância que era o Espírito Santo em si, que vivia simplesmente na sua religião vazia, por viver, mas a lata estava seca e vazia, e não possuía a graça do Espírito Santo de Deus, e por isso não pôde adentrar ao reino dos céus. Palmas de vitória para Jesus. Só que uma boa parte da cristandade foi-lhe revelado, teve o entendimento e a compreensão que eles precisavam, necessitavam urgentemente do Espírito Santo em sua alma e em sua vida. Eles não se deram por vencidos, buscaram de dia, buscaram de noite, clamaram. Observe. E eles tinham esse entendimento e esta compreensão, que sem o Espírito Santo nada estava feito. Sem o Espírito Santo não poderiam prosseguir. Sem o Espírito Santo não poderiam ser salvos. Sem o Espírito Santo não podia se aproximar de Deus. Sem o Espírito Santo não teria como subir aos céus. Sem o Espírito Santo de Deus não teria como ser filhos e filhas de Deus. Entenderam, compreenderam e através da sua fé compraram o Espírito Santo de Deus, compraram a sua salvação, compraram, aleluia, o seu arrependimento, creram indubitavelmente no Filho de Deus, dizendo: eu preciso de um Salvador, eu preciso de um remidor, eu preciso de um abençoador, estou falido em meus pecados, em minhas transgressões, em minhas iniquidades, estou falido em meus problemas, em meus males e em minhas enfermidades, eu preciso ajuda, eu preciso de auxílio, eu preciso de Deus, eu preciso de socorro, eu preciso de Jesus. Estendeu as mãos para Jesus e Jesus estendeu as mãos para ele, encheu ele de graça, de unção e de poder do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Eram pobres de espírito. Observe, o pobre de espírito é aquele que reconhece a sua falência espiritual. É aquele que reconhece que precisa de Deus, que ele só não vai conseguir, que ele está submergido em muitos males, em muitos problemas, em muitos vícios, em muitas depravações, em muitos pecados. Ele está falido completamente, falido e precisa de um Salvador urgentemente. Este é o prudente, o homem que coloca a sua vida na balança. Ele averigua a sua condição espiritual. Ele averigua o poder do inimigo. Ele averigua que o inimigo é mais forte. Ele averigua que os ímpios são muito espertos para lidar com ele. Ele precisa de um ajudante. Ele precisa de um auxiliador. Ele precisa de um ajudador. Ele precisa de alguém que está disposto a lhe abençoar,
ali ajudar, ele precisa indubitavelmente de Jesus de Nazaré. É o homem que tem a botija de azeite em suas mãos para derramar sobre nós. Só ele tem a botija de azeite do Deus divino de Israel. E diz o apóstolo Paulo, pastor, não tenha botija de azeite. Disse Maria, a mãe de Jesus, pastor, não tem ela a botija de azeite. Pelo contrário, ela que recebeu da mão de Jesus o azeite sobre a sua vida. E os profetas, pastor, não tem a botija de azeite, só uma que tenha a botija de azeite para derramar o Espírito Santo sobre nós. Este é Jesus de Nazaré. Deus deu para ele, que ele vai dar para nós. Pedir e dar-se-vos-á. Buscareis, encontrareis. Bater e abre-se-vos-á. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abre-se-lhe-á. Se nós somos maus e sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, também Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. E observe que diz no versículo de número 5. E tardando o noivo, observe, tardando o noivo. Tardando o noivo porque o noivo só vem no fim da era da igreja. O noivo não vem no começo da era da igreja. O noivo não poderia vir na época de Paulo. E nós íamos nos perder. Se o noivo viesse no tempo do apóstolo Pedro, nós iríamos nos perder. Então o noivo vem no final da era da igreja. Observe. Ele não poderia ter voltado há 200 anos atrás, senão nós não perderíamos. Ele não poderia ter voltado nem em 1980. Se ele volta em 1995, eu tinha me perdido, porque eu aceitei Jesus em 96 por aí. Observe. Então ele não poderia ter voltado nos anos 90, porque senão eu teria me perdido. O noivo vai tardar, porque ele é bom, misericordioso, aleluia, e não quer que ninguém se perca, ele quer que todos sejam salvos, por isso ele fica retardando a sua volta, para que todos possam adentrar ao aprisco divino e ao aprisco celestial. Observe, e tardando o noivo, todas tomadas de sono, adormeceram, morreram. Entendeu? A parábola. Todos os cristãos desta parábola morreram. Não é uma parábola para os cristãos que estão vivos hoje, não é para nós que estamos. São para aqueles que esteve na igreja, de alguma forma, sendo falso ou verdadeiro e morreu. Entendeu? Isso é para todos os nossos saudosos irmãos que já morreram em Cristo Jesus. Entende? Ou não entende? Quando Jesus voltar, eles não estarão vivos sobre a face da terra. Eles já estão sepultados. Mas muitos deles serão salvos porque se preocuparam com a questão do azeite, em possuir o azeite, em obter o azeite, em obter o Espírito Santo. Mas muitos deles viveram, morreram e não se preocuparam com essa questão do azeite. Pensou que poderia ser salvo somente por ser membro de uma igreja. Pensou que poderia ser salvo somente por ser um levita da casa de Deus. Pensou que seria salvo somente por ser um teólogo e um estudioso da Escritura. Pensou que poderia ser salvo simplesmente porque o seu pai e a sua mãe eram crentes fervorosos em Deus. Pensou porque nasceu no berço evangélico que poderia ser salvo. E não comprou esse azeite. E não obteve esse azeite. Morreu, foi sepultado. E agora ele está esperando a volta do noivo. Mas o noivo voltará e não se levará, porque o noivo só vai levar aquele que possui o azeite na sua lamparina. Palma de vitória para Jesus de Nazaré. Verso 6, acompanha comigo. Mas à meia-noite, observe. À meia-noite, meus irmãos, é o último momento do dia. À meia-noite é a última hora do dia. Transcorre-se todo o dia, a madrugada, amanhã, à tarde, e à noite se vai, e amanhece-se um outro dia a partir da meia-noite.
Então, a meia-noite é justamente quando fecha a porta desta era. A meia-noite é quando se fecha a porta da graça. A meia-noite é quando Jesus vem arrebatar a sua igreja. Acabou-se esta era. Acabou-se este tempo. Quando acordarem no outro dia após a meia-noite, já estão dentro de outro tempo, de outra estação, já estarão dentro da grande tribulação. Não faz mais parte da era da graça, não faz mais parte dessa era onde o Espírito Santo está sendo derramado abundantemente sobre os nossos corações, dia após dia e noite após noite. À meia-noite, então, ouve-se um grito lá nos céus de glória: saí ao encontro do esposo. Observe. Essa voz é a voz do arcanjo. Porque o céu também tem que ser preparado para receber a igreja. Então o arcanjo anuncia os céus. Saiu ao encontro, aí vem o esposo. Imediatamente ele desce. Porque nós, como igreja, nós não vamos ter nenhum tipo de sinal. Entende, meus irmãos? Será no abrir e piscar de olhos. Será de repente. Será numa hora em que não imagineis. Não vai ter um aviso, não vai vir um anjo. Vou te avisar: ó, Jesus amanhã vai arrebatar a sua igreja. Prepara-te a sua alma, prepara o seu coração. Não vai vir o pastor dizendo assim, ó, na data tal e tal e tal, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Se alguém passar a data, esse já se tornou falso profeta, porque ninguém sabe nem a hora, nem o dia, vai ser de repente. Jesus não vai, aleluia, simplesmente avisar ninguém, porque ele quer saber da sua fidelidade, não só no dia e na hora, mas hoje, amanhã e constantemente. Aquele que quiser vir a mim, toma a sua cruz diariamente e segue-me. Entende? Não tem aviso, porque não seremos crentes de horas, de minutos. Nós temos que ser crentes reais, verdadeiros, autênticos, que toma a sua cruz não no dia do arrebatamento, que vai tomar a sua cruz não na hora do arrebatamento, mas diariamente. Hoje nós tomamos esta cruz e ela está sobre os nossos ombros. Amanhã de novo pegaremos a nossa cruz de renúncia à mentira, de renúncia ao pecado, de renúncia à sexualidade ilícita, de renúncia a todo tipo de roubo, de mentira, de falcatrua. Aleluia! Nós vamos renunciar a todo tipo de pecado e vivermos para Deus todos os dias da nossa vida, não só no dia do arrebatamento. Ninguém vai avisar a sua igreja, nem a hora, nem a data e nem o dia. Ele vai vir na hora que não estamos pensando. Ele quer crente verdadeiro e autêntico. Ele quer crente autêntico, verdadeiro. E se fosse assim, era bom. Vivíamos toda a nossa vida em pecado. Uma semana antes, viria um anjo, um pastor que recebeu uma revelação e disse: olha, prepara, porque semana que vem Jesus vai vir. Então você corria para a igreja, preparava, se tornava um santarrão. E aí, subiria aos céus. Mas ninguém vai enganar o Senhor. Ninguém vai enganar a Deus, meus irmãos. Por isso, é uma hora inesperada. É uma hora em que não pode pensar. Não vai ser um minuto. Não teremos 30 segundos, nós teremos 7 milésimos de segundo para ser arrebatado. Foi embora. A igreja não estará mais aqui. As criancinhas não estarão mais aqui. São aproximadamente 2 bilhões de criancinhas que vão subir no arrebatamento da igreja, fora os crentes eleitos e honestos, que estarão cheios do Espírito Santo. Naquele dia vai ser um caos total na face da terra. Grandes multidões de homens e mulheres de Deus, e todas as criancinhas vão subir para os céus de glória. Palma de vitória para Jesus de Nazaré. Verso 8 diz: e as nessas disseram as prudentes. Meu Deus, já acabou o tempo, meu Jesus, corre, corre, corre. E as nessas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite. A salvação é intransferível, meus irmãos. Você pode transferir até dom do Espírito Santo. A missionária, se ela quiser transferir o seu dom, o dom dela para vocês, ela transfere. Bota a mão na sua cabeça e transfere para você. Isto é uma possibilidade. Existe uma possibilidade. A unção também é transferível.
mais a salvação com ela. Por quê? Porque a salvação você tem que, você mesmo, propriamente você, reconhecer o seu pecado e voltar-se para Deus através da pessoa de Cristo Jesus. Entende? Então, as prudentes disse, não, eu não posso dar o meu azeite, que senão vai voltar para mim e para você. Observe, é intransferível. Não tem como você transferir a sua salvação para mim. Não tem como transferir a minha salvação para ti. É você mesmo, pessoalmente, que tem que se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e receber a sua salvação pessoal sobre o seu coração. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Por quê? Porque quando elas estavam vivas, né, elas receberam várias pregações, várias exortações em relação a eles, né, darem mais importância a Deus, darem mais importância ao Evangelho de Deus. Eles receberam quantas pregações? Uma pessoa que viveu 20 anos na igreja, quantas pregações, quantas exortações ele recebeu? Ó, você tem que voltar, você tem que se converter, você tem que encher a sua alma e a sua lamparina. Mas quiseram? Não quiseram. Mas na hora, então, que entenderam e compreenderam o que estava sem azeite, queria, então, que as outras lhe concedessem a sua salvação. A salvação é pessoal, a salvação é intransferível, e não tem como você tomar a minha salvação, e nem vice-versa, e não tem como eu doar a minha salvação para você, e nem você doar para mim, porque é uma coisa pessoal, é você e Deus, e você e Jesus de Nazaré, diante da cruz do Calvário, recebendo a sua salvação. Por isso a porta é estreita. Não entram dois ao mesmo tempo na porta de vida. Pode se converter 10 aqui no mesmo dia, mas eles não poderão adentrar na porta de vida os 10 de uma vez. É individual, é porta estreita, meus irmãos. Eu vou ter até que emagrecer mais um pouquinho, que senão também não vou nem conseguir entrar. Tem misericórdia, Senhor. Tem que fazer um jejum, né, meus irmãos? Ou se não conseguir fazer jejum, nós vamos tomar um mojaro, sim ou não? Vai ficar bem isso aqui para ver se entra na porta do céu. Mas o jejum não seria mais viável para nós. Aleluia. Então, nós temos que fazer um jejumzinho para nós entrar na porta estreita. Só entra um de cada vez. Cada um tem a sua individualidade com Deus. Entende ou não entende? Cada um tem que receber pessoalmente, individualmente, o Filho de Deus como Salvador pessoal da sua vida e da sua alma. Porfiai por entrar por a porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, disse Cristo Jesus. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. E saindo elas para comprar azeite, chegou o noivo. Observe. Elas não tinham azeite. Viveram toda a sua vida sem o Espírito Santo. Mas uma hora o noivo vai chegar. Ele não vai se reter no céu por toda a eternidade. Não. Ele vai se reter no céu por um tempo determinado. Ele vai ter que voltar para terminar a obra que ele começou na cruz do Calvário. Porque Deus é um Deus fiel. O Deus que começou a obra é poderoso para terminar a obra. Se ele começou uma obra na cruz do Calvário de salvação, ele vai ter que terminar na glorificação do nosso corpo mortal e corruptível. Entende ou não entende? O Deus que começou a obra no Calvário, o Deus que começou a obra lá atrás, há 2000 anos atrás, ele vai ter que fechar a sua obra. Tem gente que diz, não, a igreja vai passar pela grande tribulação, vai receber o anticristo. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Isso não é nem heresia. Isso já, o que é, pastor, aí, o superlativo de heresia? Isso já passou de heresia. Jesus de Nazaré começa a obra no Calvário e o anticristo termina. Isso não é nem heresia, isso já passou de heresia. Isso já é loucura. Já tem que amarrar esse pregador, aleluia, para ele não pregar mais sobre isso. Entende? Jesus começou a obra
no Calvário e ele termina a obra no arrebatamento da sua igreja. Aquele que justificou é aquele que salvou e aquele também que glorifica, meus irmãos. Ele começa a obra, ele termina a obra, ele não vai deixar a sua obra, aleluia, sem terminar. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o primeiro e ele é o derradeiro. Ele começa e termina toda a sua obra. Entendeu? Diz aleluia. Um dia ele vai ter que voltar. E observa aí no verso de número 10. Saindo elas a comprar, chegou o noivo. E aquelas que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então observe. Todos os que receberam o Espírito Santo no decorrer das décadas, no decorrer das eras, e no decorrer desse quase 2 milênios, observe. E eles, então, pereceram e morreram e foram sepultados. Mas eles viveram fielmente. Eram crentes reais, verdadeiros, mesmo que com suas falhas, mesmo que com seus pecados, com seus tropeços, mesmo que errando, não fazendo a vontade do Senhor, mas mesmo assim, eles possuíam o Espírito Santo de Deus. O que aconteceu? Eles desceram à sepultura, desceram ao 7 pau. E agora, no arrebatamento da igreja, antes de Jesus arrebatar os que estarão vivos sobre a face da terra, arrebatar a eles, primeiro, eles vão se levantar, vão ressuscitar, vão ser transformados e vai subir para as nuvens de glória a receber o noivo divino e celestial. Observe. Por isso, esta parábola não está relacionada aos crentes vivos no dia do arrebatamento. É uma parábola exclusiva para os crentes que viveram em Deus, tanto justos como injustos, tanto os regenerados como irregenerados. E o que aconteceu? Uns receberam o Espírito Santo em sua vida, mas outros não tiveram essa mesma sorte e não receberam o Espírito Santo, não deram importância para esse fator principal, para esse fator primordial em sua vida. Eu preciso de receber. Eu não posso continuar sem receber. Eu não posso continuar sem viver sem o Espírito Santo em minha vida. E estes, aleluia, entenderam e compreenderam que a sua salvação estava anexada ao receber ao Espírito Santo. Observe. Que o Espírito Santo era a sua salvação. Que o Espírito Santo era justamente esse penhor, esta garantia e esse selo divino e celestial, selando a sua alma e a sua vida para os céus de glórias. Os demais não se importaram com isso. Diz o verso 11, mais tarde, chegaram as nécias. Por quê? Porque há duas ressurreições. Há uma primeira ressurreição no dia do arrebatamento da igreja. Sim ou não? Isso chama-se de primeira ressurreição. Mas haverá outra ressurreição, uma segunda ressurreição. Essa segunda ressurreição se dará após o milênio. Então, as virgens nécias, juntamente com todos os ímpios da face da terra, ressuscitarão naquele dia. E aí elas irão reivindicar: Senhor, abre-nos a porta. Eu vivi em sua presença. Eu comi em sua presença, eu bebi em sua presença, eu expulsei demônios, eu profetizei, eu orei, eu jejuei, eu louvei, eu preguei o evangelho, eu vivi em sua presença, mas fez tudo isso sem possuir o Espírito Santo de Deus em relação à sua regeneração. Observe. Então, quando na segunda ressurreição os ímpios se levantarem para o juízo, essas 5 virgens nécias também se levantarão e adentrarão ao mesmo juízo. E os ímpios também. Observem, meus irmãos, que coisa deplorável. Observem, meus irmãos, que coisa terrível. Viveu na igreja, louvou, cantou, tomou Santa Ceia, fez todo o ritual, a ritualística do cristianismo, mas não puderam obter a sua salvação. Na segunda ressurreição, quando Cristo Jesus levantar os ímpios, ressuscitar os ímpios para o juízo, eles estarão juntos no meio dos ímpios também.
sem saber por que estão ali, o que estão fazendo ali. Disse, não, eu sou cristão. Eu vivi para Deus. Eu vivi 20 anos na igreja, 30 anos na igreja. Eu era filho de pastor. Cuidado, viu, filho de pastor? Eu era filho de missionário. Eu era filho de crente. É ou não é? Por que eu estou aqui? Porque não se preocupou com a questão espiritual do azeite em sua alma e não pôde subir. Então Jesus de Nazaré vai dizer em sua alma, em seu coração. Mas respondeu ele, em verdade, vos digo que eu não vos conheço. Pronto. Aí acabou a parábola. Morreu. Vai perecer juntamente com todos os demais ímpios da face da terra. Mesmo que viveu na igreja, mesmo que viveu na congregação, mesmo que pensou, ilusoriamente em sua alma e no seu coração, que eram crentes reais e verdadeiros, mas não era, porque crente real e verdadeiro tem que possuir o Espírito Santo do Senhor, nosso Deus. Amém, meus irmãos? Palmas de vitória para Jesus de Nazaré. Fica